te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria hoje, mais uma vez aqui, a gente se encontrar para rezar com o Senhor, pedir que Ele venha em nosso auxílio. E hoje nós temos uma expressão muito linda, muito bela, do nosso Evangelho, o caminho de Emaús, ou os discípulos de Emaús, onde a gente quer colocar diante de Deus a nossa vida e também tudo aquilo que a gente está sentindo. Deus seja louvado por mais um momento que a gente pode aqui se encontrar, rezar e pedir a presença do Senhor sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. E que o Senhor nos ajude a rezar cada vez mais. Que o Senhor nos ajude a sentir cada vez mais o seu amor, a sua misericórdia, a sua ternura e assim por diante. Colocamos a nossa vida diante dele, peçamos força, coragem para bem viver esse dia e, acima de tudo, hoje, com o Evangelho do discípulos de Emaús, a gente percebe que podemos nos aproximar ainda mais dele. O caminho de Emaús chama você a viver uma experiência com o ressuscitado. E nós queremos viver essa experiência tão bonita com o ressuscitado. Queremos colocar nossa vida bem pertinho dele também e queremos pedir que ele venha sempre em nosso auxílio, nos auxiliando, ajudando, abrindo sempre todos os nossos caminhos. E o Senhor fará isso por nós e pela nossa casa e pela nossa vida. Sim, o Senhor se coloca bem pertinho de nós. E isso é verdade. O Senhor caminha conosco e isso é maravilhoso. O Senhor abre sempre todos os caminhos da nossa vida, nos ajudando, nos auxiliando e, acima de tudo, fazendo novas todas as coisas. Que alegria poder estar aqui com você hoje mais uma vez. Que alegria poder estar aqui com você, compartilhando esse dia 20 de abril, aonde nesta quarta-feira a gente sempre reza pela saúde, pede pela nossa vida e por tantas outras coisas. E vamos já iniciar este momento pedindo o dom do Espírito Santo, clamando a presença do Espírito Santo para daqui um pouquinho já escutar o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje que é mais longo, vai precisar de bastante atenção de cada um de nós. Rezemos pedindo o dom do Espírito Santo sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Peçamos também a proteção para a nossa casa, para a nossa família. Digamos assim: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e
gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E que essa presença do Espírito Santo no nosso coração, na nossa vida, seja sempre um abrir novos caminhos. Peçamos também a presença da Santíssima Trindade, Deus que é Pai, Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo, para a nossa casa, para a nossa vida, para a sua família, para o seu ambiente de trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo a você, a sua casa e a sua família. Eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, Ele é bendito porque nos acompanha. E hoje, na história dos discípulos de Emaús, a gente vai ver algumas coisas maravilhosas que a gente pode colocar no nosso coração. Olha só, dois momentos que a gente pode encontrar o Senhor, sem dúvida nenhuma. É na palavra e é na Eucaristia. Discípulos de Emaús. A história dos discípulos de Emaús é uma história que se faz caminhando, escutando a palavra de Jesus, partilhando aquilo que está no nosso coração. A história e a bênção dos discípulos de Emaús se faz quando partimos o pão, ou seja, quando sentimos a Eucaristia, Jesus presente na nossa vida, que quer nos alimentar e quer sempre vir ao nosso auxílio. Com esta bela história do discípulo de Emaús, iniciamos esse dia, esta quarta-feira, esse dia 20 de abril, véspera de feriado, aonde a gente também quer olhar para a nossa casa e a nossa vida e caminhar na presença do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Peço que você preste bastante atenção, porque o Evangelho de hoje ele é bastante longo e requer atenção de espírito, de ouvido e de coração. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto.
Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, então Jesus tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje nós temos uma das passagens bíblicas mais encantadoras da palavra de Deus. O caminho de Emaús. O caminho de Emaús que deve ser o nosso caminho também. Eu sei que quando o evangelho é grande, é longo, a gente tem uma certa dificuldade de acompanhá-lo totalmente, mas olha só, hoje aqui nós temos esse caminho maravilhoso. Hoje aqui nós temos o caminho de Emaús, caminho bonito, maravilhoso, caminho que vem nos mostrando algo bastante maravilhoso, que vem mostrando a presença do Senhor na nossa vida, na nossa casa. E o caminho de Emaús é o teu caminho, é o meu caminho, é o nosso caminho. A palavra de Deus diz que desanimados eles caminhavam. A palavra de Deus diz que sem sentido eles caminhavam. A palavra de Deus diz que com medo e com receio eles caminhavam. E a palavra de Deus diz que mais uma vez o Senhor se aproximou. O Senhor se aproximou e juntinho dele se colocou a caminhar. E aqui é lindo, é maravilhoso aquilo que a gente vê e que a gente vivencia. A palavra de Deus diz que desanimados eles estavam, abandonando os seus projetos, abandonando os seus propósitos, os seus sonhos, abandonando a vontade de seguir Jesus, voltavam para Emaús. Eles estavam abandonados,
eles estavam decepcionados, desencantados, tristes, angustiados, de cabisbaixo. Esse é um sinal, muitas vezes, dos nossos católicos, dos nossos cristãos, de nós, muitas vezes. Ontem eu lembrava que alguns acontecimentos nos deixam tristes, chorosos, desesperados, desencantados. Mas olha só, hoje a gente olha para a palavra do Senhor, hoje a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê algo muito grande, né? No meio da nossa tristeza, no meio do nosso desespero, no meio da nossa angústia, o Senhor vem. E é bonito, no meio do nosso caminhar. E aqui me permita agora eu perguntar para você como é que você está e como é que está o teu caminho. Como é que está o teu caminho? Como é que está o teu dia a dia? E como é que você está indo? Eu pergunto isso, sabe, porque muitas vezes nós também estamos como os discípulos de Emaús, cegos, sem saber para onde a gente vai, meio que desamparado, meio que caminhando às escuras. Como está o teu caminho? Como está o teu caminho? Como está você? Como está o caminho da tua família? Será que está parecido com este? Será que é semelhante ao caminho de Emaús? Mas a gente vê hoje algo muito bonito. A gente vê hoje algo muito maravilhoso. A gente vê o Senhor que vem caminhar conosco, ao nosso lado, junto de nós. Por que será que no começo os discípulos não reconheceram Jesus? Por quê? Porque a tristeza, a angústia, o problema, o choro, né? As lamentações, elas fazem a gente ir perdendo a visão daquilo que está ao nosso redor. Olha só, meu irmão, minha irmã, será que você também não está cego? Será que você também não está choroso demais? Será que você também não está lamentando demais? Olha o que a palavra de Deus diz isso. Quando a tristeza toma conta do nosso coração, a gente não reconhece as coisas belas da vida, as coisas bonitas. Sim, porque tem alguns acontecimentos, tem algumas situações que elas vão nos entristecendo, elas vão nos machucando, elas vão tirando a nossa paz, elas vão nos desinstalando. É justamente aí que a gente precisa olhar para o lado. É justamente aí que a gente precisa sentir a presença do Senhor. É justamente aí que a gente precisa perceber o quanto o Senhor nos quer bem, o Senhor nos quer felizes, libertos. É por isso que Jesus chega e começa a perguntar: o que é que está acontecendo com vocês? O que é que vocês estão conversando pelo caminho? E a gente aprende algo mais bonito ainda, que a gente não deve guardar para nós nossas dificuldades, nossos problemas, nossos receios. A gente precisa compartilhar com o Senhor. A gente precisa falar. A gente precisa contar para Jesus tudo aquilo que nós estamos passando, tudo aquilo que está no nosso coração, tudo aquilo que está tirando a nossa paz. A gente precisa falar, como os dois discípulos fizeram. Eles não conheceram Jesus porque Jesus lhes parecia um estranho, mas eles tiveram uma atitude muito bela. Eles sentiram confiança ali em Jesus, o estranho que caminhava com eles, para falar aquilo que estava no coração. E quando a gente vai falando aquilo que está no nosso coração, quando a gente vai compartilhando aquilo que está no nosso coração, as coisas elas vão fazendo bem. Você já deve de ter feito, né, essa experiência de falar sobre uma dor, sobre uma angústia, sobre uma situação. Você já deve ter feito essa experiência de contar para alguém aquilo que estava te acontecendo.
E olha só, quando a gente vai numa igreja, quando a gente senta numa igreja, quando a gente se aproxima do sacrário, quando a gente dobra o nosso joelho, e a gente vai contando para Jesus, e a gente vai falando para Jesus, e a gente vai dizendo, olha, está assim, assim, assim no meu coração. Eu estou passando por isso, por isso e por isso. Aí vem a grande maravilha. Aí vem a grande bênção de Deus. Jesus que, além de nos escutar, Ele vai iluminando o nosso coração. Olha como é belo. Ele vai dizendo para você. Ele vai te acalmando. Tanto que os discípulos de Emaús diziam, poxa vida, o nosso coração se abrasava, a gente estava numa paz, a gente estava numa alegria. Sim, a palavra de Deus tem força. A palavra de Deus faz maravilhas acontecer na nossa vida. Por isso que Jesus começou, então, a explicar para eles e dizer, olha, será que isso não deveria de acontecer? Olha, será que isso não era necessário acontecer? Jesus vai falando isso. Jesus vai dizendo para eles tudo aquilo que eles precisavam escutar. Então, quando você vai para uma igreja, quando você se coloca na igreja, Jesus também vai conversando contigo, vai acalmando o teu coração, vai abrindo os teus caminhos. E aí tem que ter uma atitude que eu vejo que está faltando bastante. A gente precisa também convidar o Senhor para entrar na nossa casa. Veja que atitude bonita dos dois discípulos. Quando o coração mais calmo estava, quando o coração mais tranquilo estava, eles fizeram um convite maravilhoso. Senhor, fica conosco. Fica conosco, Senhor. Quem sabe hoje você também precisa dizer assim, Senhor, fica conosco. Senhor, fica comigo. Quem sabe hoje está faltando você quebrar a resistência do teu coração, da tua família, e dizer, Senhor, fica conosco, entra na nossa casa, vem estar comigo. Senhor, fica conosco, fica comigo. Quem sabe hoje está faltando isso no nosso coração, na nossa vida, aonde a gente está. A gente precisa convidar o Senhor. A gente precisa convidar Ele para estar pertinho de nós, dentro da nossa vida. Senhor, fica conosco. Senhor, vem estar comigo. Senhor, vem conduzir o meu caminho. Senhor, vem me dar o teu sustento. E aí é muito bonito, aí é muito belo, né? É maravilhoso, né? Que quando Jesus entra naquela casa, aí vem o pão, né? Jesus parte o pão. O que significa o pão partido? Significa a Eucaristia. E quando eles sentem o gosto da Eucaristia, quando eles sentem o gosto daquele pão, os seus olhos se abrem e aí sim vem a confirmação. O que é que desaparece? Desaparece a tristeza, desaparece a incerteza, desaparece a angústia, desaparece o medo. Mas por quê? Porque eles disseram assim, Senhor, fica conosco. Senhor, entra na minha casa. Eles tiveram paciência de escutar o Senhor e o Senhor falou, fica conosco, vem comigo, me dá paz, seja presença na minha vida. Quantos católicos não vão mais na igreja? Quantos católicos abandonaram a palavra de Deus? Quantos cristãos, quantos católicos faz tempo que não comungam? Talvez já faz mais de 2, 3 semanas que não comungam, que não vão na igreja. E aí as outras coisas elas vão tomando conta do nosso coração. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos, meu irmão, minha irmã, precisamos alimentar o nosso coração
com a palavra de Deus. Precisamos alimentar o nosso coração com a Eucaristia. Precisamos alimentar o nosso coração com Jesus. Precisamos colocar Ele dentro do nosso coração. Meu irmão, minha irmã, é chegado o momento de buscar o Senhor. Fica comigo, fica conosco. É preciso escutar, é preciso abrir o nosso coração, é preciso deixar Ele entrar totalmente na nossa casa, no nosso coração. E o resto o Senhor vai fazendo, o resto o Senhor vai transformando, o resto o Senhor vai moldando. Sim, porque Ele pode fazer isso. Sim, porque o Senhor pode aquecer o seu coração. Sim, porque o Senhor pode transformar a sua vida. O Senhor pode dar uma nova direção. E Ele vai fazendo isso. Ele vai te cuidando, te amparando. Ele vai mostrando o caminho verdadeiro para você. Mas para isso acontecer, deixe o Senhor chegar perto de você. Busque o Senhor. Escute a sua palavra. Vá à igreja, comungue. Coloque a Eucaristia no seu coração. E com certeza, ressurreição, vida nova, novo ânimo, novo encorajamento na sua vida irão acontecer. Porque o Senhor não abandona ninguém. O Senhor não deixa ninguém à própria sorte. Ele ajuda, Ele ampara, Ele vem sempre em nosso auxílio. O Senhor tudo pode fazer por você. O Senhor tudo pode fazer na sua vida. E é assim que nós vamos então finalizando esse nosso momento aqui de oração. É assim que hoje a gente finaliza o nosso momento de oração, na companhia e na presença dos discípulos de Emaús. Isso mesmo, na companhia e na presença dos discípulos de Emaús. Ele te quer bem, Ele te quer ressuscitado, Ele te quer feliz, Ele te quer caminhando bem. No caminho de Emaús, né? Lembre-se que o teu caminho é o caminho de Jesus e que o caminho de Jesus pode ser também o teu caminho. Lembre-se que a palavra de Jesus acalenta, restaura o coração, mostra o caminho. Lembra-se que a oferta de Jesus no seu sagrado corpo, na sagrada Eucaristia, abre os seus olhos, aquece o teu coração, mostra um novo caminho. Lembre-se que o Senhor faz maravilhas na sua vida. Basta a gente deixá-lo caminhar do nosso lado, ou a gente caminhar do lado dele. Para mim finalizar, não dá para buscar Jesus só quando a situação está difícil. Não dá para buscar a Deus só quando as coisas estão complicadas. Não, a gente precisa buscar a Deus em todos os momentos da nossa vida. Deus seja louvado por tudo isso. Por isso finalizamos este momento agora. Vamos pedir a bênção sobre nós, sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você e sobre a sua casa a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que você tenha um dia mais do que abençoado na presença do Senhor, como foi em Emaús. Ele pode transformar e mudar o nosso caminho sempre para melhor.
nos encontramos na sexta-feira, né? Amanhã é feriado, todos nós vamos querer descansar um pouco mais, fazer algumas coisas a mais. Na sexta-feira nos encontramos aqui, né? Sexta-feira de manhã, 7 horas da manhã. E não se esqueça, como os discípulos de Emaús, caminhe na presença do Senhor e Ele te fará muito bem. Um grande abraço, nos encontramos na sexta-feira e que Deus te abençoe, te guarde e te proteja.